Obras de melhorias no Rio Criciúma iniciam nova fase. Roubo de cabos elétricos deixa a Polícia Militar de Criciúma em alerta. Aberturas de brechós na região aquecem o setor de moda consciente. Criciúma vai investir pesado no setor turístico. Cresce o número de praticantes de beach tênis na região. Confira a previsão do tempo para essa semana e muito mais na edição de hoje. Boa noite. Boa noite. Vamos começar o Foca na Notícia falando sobre as obras que estão acontecendo na cidade. As máquinas estão na pista e a revitalização da rodovia Jorge Lacerda segue a todo vapor em Criciúma. Quase todo o trabalho já foi executado e a expectativa da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade é de que os trabalhos sejam totalmente finalizados ainda nesse semestre. A obra teve início em março de 2020. Foram mais de 10 quilômetros de revitalização da rodovia, que teve a malha asfáltica substituída, além de receber sinalização de trânsito adequada. A rodovia Jorge Lacerda fica no bairro Verdinho e é o principal acesso dos moradores de Forquilinha à BR-101. Outra importante obra que acontece na cidade diz respeito a saneamento básico. Ela contempla os moradores do bairro Pio Correia e iniciou essa semana. O objetivo é minimizar os riscos de alagamentos na região com a criação de um canal auxiliar no Rio Criciúma. E quem foi no local para trazer mais detalhes é a repórter Caroline Sartori. A obra de macrodrenagem do bairro Pio Correia é esperada pelos moradores do bairro há anos. Ela faz parte da terceira etapa do canal auxiliar do Rio Criciúma. Nessa etapa, vão ser instaladas aduelas e tubulações paralelas ao rio. O orçamento é de mais de 12 milhões de reais. O objetivo é aumentar a capacidade de vazão da água e, assim, evitar alagamentos. E ali no Pio Correia, então, essa obra é importantíssima, né? Então, porque quando qualquer chuva que dava, alagava tudo, né? Então, isso é a importância da obra, né? De ter mais qualidade de vida ali para o cidadão que mora ali, para os moradores que moram ali e também para as pessoas que passam ali, né? Muitas vezes a gente via carros ali cheios d'água, né? Que passava qualquer chuva que dava, alagava tudo e ficava tudo submerso ali. A Andréia é um exemplo de quem já perdeu muito por conta disso. Sim, tem vários transtornos com esse trânsito, né? Mas com certeza no futuro a gente não vai ter mais alagamento. Meu carro já tive um carro alagado, perca dele, que eu tive que botar ele na oficina, tudo. Então, hoje a gente passa esse transtorno, mas amanhã a gente já não vai ter mais alagamento. Por mais que não esteja pronta, a obra já trouxe resultados. Essa região aqui onde nós estamos ficaria alagada em dias de fortes chuvas. Mas não foi isso que aconteceu na grande enxurrada que atingiu a região em maio deste ano. Apesar de ser tão importante e desejada pelos moradores, a obra tem causado alguns transtornos. É o acesso, né? O acesso de pessoas idosas aqui no edifício, de veículo, de transporte, né? Que as pessoas aqui têm que passar aqui e não dá para passar, né? Daí elas têm que fazer uma volta sabendo que a rua podia estar pronta, mas não está, né? Mas acredito eu que futuramente isso aí vai melhorar, né? Não vai continuar assim, né? Problemas que são temporários. Segundo a Prefeitura de Criciúma, a obra deve ser concluída até o final do ano que vem. Agora, vamos conferir os destaques do fim de semana no nosso Giro de Notícias. Em Criciúma, um homem de 56 anos morreu após bater uma motocicleta em uma placa de sinalização. O acidente aconteceu na rodovia Governador Jorge Lacerda, no bairro Verdinho. A vítima era o dono de uma cervejaria conhecida de Forquilinha. A Polícia Militar apreendeu 22 quilos de maconha em uma casa no bairro São Sebastião, em Criciúma. Os policiais chegaram ao local após denúncias de que a casa estava sendo utilizada para guardar a droga. Ninguém foi preso. Em Uruçanga, um motociclista de 27 anos ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de trânsito na localidade de Rio Maior. Ele precisou ser resgatado pela equipe da aeronave do SAER e foi encaminhado ao Hospital São José, em Criciúma. Em Sangão, um veículo invadiu o terreno de uma casa às margens da BR-101. O motorista do carro perdeu o controle da direção e acabou batendo contra o muro. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar de Criciúma iniciou uma operação de repressão ao roubo de cabos elétricos na região. A iniciativa partiu após um aumento significativo no número desse tipo de ocorrência.
A Celesc já acumula grandes perdas causadas por vandalismo. A empresa acaba tendo que arcar com os prejuízos e reparar toda a rede danificada. Nos últimos 15 meses, aproximadamente 1 tonelada de fios foram furtados somente aqui na região sul de Santa Catarina. Foram cerca de 300 chamados de ocorrência de furto somente na rede que liga a residência até o poste. Para combater o furto e a receptação de fios, a Polícia Militar iniciou a Operação Rede Elétrica aqui em Criciúma. A Polícia Militar já vem há algum tempo detectando esse problema, né, dos crimes de furto, e nós buscamos sempre trabalhar em diversas frentes, né, para tentar reduzir e aumentar a sensação de segurança na cidade. E uma dessas frentes de trabalho, né, esse flanco que a gente está atacando agora, são os receptadores. A agência de inteligência fez um levantamento com vários pontos de possíveis receptadores desses materiais furtados, né? Principalmente fios elétricos, né? Fios de telefonia e também pequenos materiais de metal, né? Que são receptados nesses locais. E com base nisso foi convidado algumas instituições para se fazerem presentes, para tendo interesse participar também na operação, tal qual Defesa Civil do município, a Receita Municipal também, e também o pessoal da Celesc e das telefonias também compareceram e acompanharam, né, a fiscalização nesses locais, até porque são os peritos e vão poder dizer se aquele material que foi encontrado pertence às empresas ou não. A Polícia Militar também conta com o apoio de demais órgãos de segurança do município, como a Defesa Civil. Então, em todas as operações que teve relacionadas a furto de fios, essa questão, né, dos roubos de fio, a Defesa Civil se fez presente por convite das forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e as outras forças de segurança que atuaram nessa questão do roubo de fios. Nessa última operação que teve agora, a Defesa Civil foi fazendo parte da logística e fazendo parte como representante da municipalidade dentro dessa operação, fazendo parte do apoio logístico, fazendo na parte da fiscalização também junto com o pessoal da Casa do Empreendedor, em que era verificado a questão dos alvarás, a questão das licenças, se estavam ok, e a Defesa Civil presta esse apoio junto às forças de segurança para que a operação seja ainda mais um sucesso. Além dos prejuízos financeiros causados pelos furtos, existem ainda os transtornos aos moradores e comerciantes que ficam sem energia, além do risco de choque elétrico, perda de material e dano à rede. A moda consciente está ganhando força em Criciúma. Resultado disso é a grande quantidade de brechós. Para quem tem medo, pode ficar tranquilo. Os brechós têm todo um cuidado para oferecer as melhores peças aos clientes. Os modelos são diversos, variando entre cada estabelecimento. A dica é garimpar, pagar menos e estar na moda. Roupas de inverno e verão, novas e usadas, peças vintages, livros, joias e decoração. Tudo isso é comum nos brechós que estão ganhando força em Criciúma. Como alternativa à moda tradicional, os brechós têm uma proposta diferente, que vai desde a sustentabilidade até a história que a peça carrega. Os brechós valorizam o aproveitamento de roupas usadas com estilo atemporal e que ainda podem ser reutilizadas, renovadas ou personalizadas. As peças que eu vendo, a maioria são peças antigas, vintage. Então, eu faço todo o processo delas, que eu sei o foco das minhas clientes. Então, tipo assim, eu vou garimpar para elas, já sabendo o meu público-alvo. Então, tipo assim, eu trago as peças que eu sei que eu vendo mais rápido. Então, são as peças mais antigas, vintage. Esse é o meu foco principal. As donas dos brechós garimpam roupas em bazares beneficentes e brechós menores. Nessa hora, verificam todos os detalhes das roupas, como sujeiras, mofos, pelos e rasgos. Outro fator levado em consideração é o gosto das clientes que frequentam o brechó. Após as peças serem escolhidas, vem a parte de curadoria para lavar a peça e fazer os ajustes. Então, para o garimpo, eu procuro onde tiver, né? Dona de brechó online sempre vai procurar em todo lugar que tiver. Os lugares que não parecem que você vai achar coisas boas, você vai achar muitas coisas boas. Mas, infelizmente, algumas coisas estão sujas, descosturadas. E aí que vem o processo da curadoria. Nós lavamos as peças, costuramos as peças que elas estão descosturadas, fazemos todo o processo para que elas fiquem novinhas para a cliente. E muitas clientes, elas não veem esse processo, elas veem somente o resultado e falam se o preço está alto ou se não está.
Então, mas muitas delas não vêm em processo da curadoria. Então é algo que deve ser considerado. Em Criciúma, há brechós que vendem roupas, calçados, objetos e joias. Eles têm estabelecimentos físicos e também estão presentes nas redes sociais. Os perfis servem como uma vitrine para as clientes que não precisam sair de casa para comprar as peças. Assim, eu comecei com o brechó em 2015, foi online. Comecei com foco de desapegos, principalmente das minhas roupas. Só que eu já fui brechózeira desde os meus 16 anos. Mas em 2015 eu botei mesmo o brechó online. E eu sei que o brechó, naquele tempo, em 2015, não era tão valorizado como está agora. Então, não tinha muitos brechós online como está agora, né? O público está muito mais alto. E eu comecei assim, com desapego, aí depois eu fui começando a garimpar e tudo mais, aí eu fiquei um pouco mais conhecida, vamos dizer assim, né? O que não falta são clientes que procuram por esse estilo de moda consciente. Muitas pessoas acabam encontrando um brechó por meio das redes sociais e se tornam clientes da loja. Outros, inclusive, até acabam mudando seus hábitos de consumo. A primeira existência de um brechó no Brasil esteve no século XIX, então desde então acredito que teve uma aderência bem grande em comprar em brechós. E um dos benefícios de se comprar, se adquirir peças em brechós é o custo-benefício, né, de adquirir uma peça de segunda mão, que muitas vezes é praticamente nova, e o apoio à sustentabilidade, que tu estás tirando uma peça, está reaproveitando uma peça que seria totalmente descartável. Embora o número de brechós em Criciúma esteja crescendo, algumas pessoas ainda têm uma visão errada de um estabelecimento que vende tantas peças especiais. Todas as mercadorias são avaliadas e cuidadas pelas donas, então os consumidores podem ficar tranquilos. Online eu vendo muito mais peças vintage, porque lá a minha vitrine é mais vintage. Mas aqui eu vendo todos os tipos de roupas, para todos os tipos. Mas, assim, principalmente unissex. Eu vendo muito unissex, que é para todo mundo. Todos os estilos tem aqui. Então, aqui, no meu espaço físico, as peças que fica... Tem muito mais peças aqui no meu espaço físico do que no meu brechó online. Lá no meu brechó online é tipo uma vitrine, entendeu? Mas eu vendo muito mais rápido no meu online do que aqui. Aí, às vezes, as minhas clientes... Elas já conhecem o meu espaço, aí vem aqui, prova, porque aqui tem como provar, né? Que eu gosto muito quando elas vêm aqui, porque aí tem como provar e tudo mais. E aí elas vêm aqui no espaço. Mas tem muitas peças aqui no meu espaço. Voltaremos em instantes. No próximo bloco você vai ver os dados mais recentes da Covid-19 na região, além dos destaques de hoje no mercado financeiro e no mundo dos esportes. Fique conosco! Olá, eu sou o Carlos Antônio Ferreira, reitor da Unisatic. Todos os anos recebemos na nossa instituição alunos, professores e pesquisadores que se destacam no mercado pela formação e qualidade técnica. Sejam bem-vindos à SATIC. Temos mais de 60 anos de história, compartilhados entre colégio, escola técnica, centro universitário e centro tecnológico. Nosso ensino é reconhecido pela tradição e qualidade. Você já conhece o Colégio SATIC? Eu te convido a conhecer a nossa escola. É aqui que oferecemos um ensino completo, com uma proposta pedagógica pensada para cada idade e durante todo o ciclo de aprendizagem. Sem falar na escola técnica, reconhecida pela formação de excelentes profissionais que se destacam no mercado de trabalho. O Centro Universitário Unisatic possui graduações com foco na aprendizagem prática, transformadora e criativa. E agora em 2021 iniciamos com cursos de pós-graduação nas mais diversas áreas do conhecimento. É aqui, no Centro Tecnológico SATIC, que vivenciamos ainda mais o ecossistema de inovação com diferentes áreas de pesquisa e prestação de serviços. Contamos com diversas áreas de formação que possibilitam um trabalho multidisciplinar e refletem na qualidade dos resultados.
temos uma infraestrutura completa, onde você encontra tudo o que precisa. O nosso campus está preparado para recebê-los. Queremos que você leve daqui muito mais do que conhecimento, e sim, uma experiência para a vida. Venha nos fazer uma visita e descubra tudo o que a SATIC pode oferecer. Voltamos agora com a repórter Caroline Sartori. Hoje, o Tigre joga contra o Atlético Catarinense pela Série B do Campeonato Estadual. Como é que tá o jogo aí, Carol? E ele começou o primeiro tempo perdendo, logo de início o jogador Berger fez um gol, Criciúma já arrancou ali perdendo por 1-0, mas conseguiu virar no finalzinho do primeiro tempo, fechou empatado, e agora já iniciou o segundo tempo e o Criciúma conseguiu virar. Os dois gols foram do jogador Renan Bressan, então o Criciúma está ganhando de 2-1 contra o Atlético Catarinense, e ele precisa manter essa vitória. O Criciúma já vem de bons resultados, né? Ele ganhou o final de semana de virada, então ele precisa manter esse resultado para ele ficar na zona de classificação dos campeonatos que ele está participando, que é o Campeonato Catarinense e o Brasileirão. Mas ainda essa semana o Criciúma vai ter mais 2 jogos, né? Tem mais dois grandes jogos e precisa vencer. Na sexta-feira ele enfrenta o Brusque pela Série B do Brasileirão. E no domingo ele enfrenta o Caravaggio pela Série B do Catarinense e precisa manter os bons resultados para permanecer na zona de classificação dos 2 campeonatos, e nesse momento está enfrentando o Atlético Catarinense e está vencendo por 2-1. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ainda no esporte, Para alguns, um novo esporte, para outros, modinha, mas para muitos é um momento de diversão com os amigos e o exercício semanal. Mas a verdade é que o beach tênis vem se popularizando tanto que pessoas de todas as idades e gêneros têm praticado o esporte. Com a mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton, o beach tênis nasceu em 1987, mas só se profissionalizou em 1996. No Brasil, o esporte chegou em 2008 nas praias do Rio de Janeiro. Apesar disso, segundo a ITF, que é a maior Copa do Mundo de beach tênis, o Brasil é o melhor ranqueado no esporte. A quadra de beach tênis ela tem dimensões de 16 metros por 8, certo? Então cada quadra tem 8 metros por 8. Na modalidade simples, que não é tão disputada, que é uma modalidade individual, a quadra é dividida em 4,5 metros por 8. Os principais golpes do beach tênis são o voleio de backhand, que é quando a gente faz esse movimento com a mão dominante, no meu caso que eu sou destro, eu faço com a mão direita. O backhand, que é o movimento com a nossa mão não dominante, certo? Os movimentos de bola baixa, que são esses movimentos todos que eu pego com a raquete de baixo para cima. Tem o movimento do smash, onde eu faço um ataque da bola, e o movimento de gancho, que é um movimento um pouquinho mais de recuperação. Esses são os principais golpes também que a gente utiliza no beach tênis. Ao assistir uma partida, pode parecer fácil e até lembrar o frescobol, famoso esporte praticado nas praias do Brasil. No entanto, são necessárias algumas aulas básicas para começar a jogar beach tênis. No beach tênis, joga com a raquete de maneira vertical, certo? E agora a mão esquerda. Você vai deixar o dedo polegar na lateral dela, o indicador aqui na superfície, e com os outros 3 dedos você vai segurar aquela fita. Isso. A parte superior da raquete, entre teu nariz e teus olhos, com o braço levemente estendido. Essa é a posição básica do beach tênis. Segundo ponto agora, eu vou te ensinar o forehand, que é o movimento principal do beach tênis. Para a gente executar um bom forehand, o que você vai fazer? Segurar a bola aqui, a raquete aqui em cima, vai apontar a tua raquete aqui com a mão direita e tu vai empurrar minha mão, trazendo a perna esquerda para frente. Boa, volta. Solta a mão e empurra. Perfeito, mais uma vez. Aí.
Independente do que cada um fala sobre esse esporte, a verdade é que além de fomentar a economia com venda de equipamentos, construção e aluguel de quadras, o beach tênis é um esporte que traz mais saúde e diversão para todos aqueles que praticam. Crescendo a cada dia e tem assustado bastante a população. Nos últimos 30 dias, os casos duplicaram aqui em Criciúma. No dia 13 de maio, eram 163 casos e hoje o boletim que foi atualizado aponta 311 casos ativos de Covid-19 em Criciúma. Esses números estão preocupando as autoridades, que inclusive já iniciaram uma campanha que está sendo chamada Criciúma Vacina. Ela começou hoje, inclusive, nos 3 parques aqui de Criciúma. E para que serve essa campanha? Para conscientizar a população, para incentivar eles que não se vacinaram, nem a primeira dose, ou talvez nem a dose de reforço, para que busquem um postinho de saúde e coloquem a sua vacinação em dia, porque só assim a gente vai conseguir normalizar os números, né, baixar os números da Covid-19 aqui em Criciúma. Inclusive, os casos também de internações aumentaram. Hoje, Criciúma está com 22 internações, tanto em UTI, quanto também nas internações comum, e isso preocupa bastante, por isso que Criciúma está incentivando o pessoal para que busque a vacinação. Eu volto com vocês no estúdio. Vamos continuar de olho no calendário de vacinação e tomar todas as doses indicadas. Outra vacina que está liberada para toda a população de Criciúma é a da gripe. Para tomar o imunizante, basta ir até o posto de saúde com a carteirinha. Com o inverno se aproximando, todo o cuidado é necessário. O ano de 2022 já registrou o maior número de casos de dengue em Santa Catarina. E Sara já tem mais 2 resultados positivos. Vamos conversar com a repórter Sandy Brasil, que traz mais informações sobre o foco do mosquito. Oi, Sandy, como é que está a situação por aí? Boa noite, Nicole. Boa noite, Gabriel. É isso mesmo. Os casos pertencem a uma mulher de 51 anos e um homem de 54, ambos residentes do bairro Presidente Vargas. Até o momento, foram registrados 53 focos de dengue no município. Conforme o último boletim divulgado pela Diretoria da Vigilância Epidemiológica, já são mais de 32 mil casos registrados em Santa Catarina. Além do aumento expressivo no número de casos, são 26 óbitos registrados e 45 municípios que apresentam alto risco de transmissão da dengue. Diante desse cenário, é necessária a intensificação de ações de controle da doença no estado. Com o objetivo de reduzir os índices de infestação do mosquito e a curva da transmissão da doença, as ações devem ser realizadas entre a vigilância epidemiológica e vigilância sanitária de nível regional e municipal. No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice de ações brasileiro, fechou em queda pelo 3º dia consecutivo, beirando os 105 mil pontos. Analistas atribuíram as recentes perdas aos dados da inflação americana que vieram acima do esperado, o que pode levar a um novo aumento das taxas de juros no Brasil e no exterior. Neste cenário, o dólar voltou a superar a casa dos R$ 5 durante o dia e fechou cotado a R$ 4,99 com alta de 0,58%. Estamos quase no fim do nosso jornal. Vamos para um rápido intervalo e, em instantes, vamos dar dicas no que fazer no fim de semana e como ficará a previsão do tempo. Olá, eu sou o Carlos Antônio Ferreira, reitor da Unisatic. Todos os anos recebemos na nossa instituição alunos, professores e pesquisadores que se destacam no mercado pela formação e qualidade técnica. Sejam bem-vindos à SATIC. Temos mais de 60 anos de história, compartilhados entre colégio, escola técnica, centro universitário e centro tecnológico. Nosso ensino é reconhecido pela tradição e qualidade. Você já conhece o Colégio SATIC?
eu te convido a conhecer a nossa escola. É aqui que oferecemos um ensino completo, com uma proposta pedagógica pensada para cada idade e durante todo o ciclo de aprendizagem. Sem falar na escola técnica, reconhecida pela formação de excelentes profissionais que se destacam no mercado de trabalho. O Centro Universitário Unisatic possui graduações com foco na aprendizagem prática, transformadora e criativa. E agora em 2021 iniciamos com cursos de pós-graduação nas mais diversas áreas do conhecimento. É aqui, no Centro Tecnológico SATIC, que vivenciamos ainda mais o ecossistema de inovação com diferentes áreas de pesquisa e prestação de serviços. Contamos com diversas áreas de formação que possibilitam um trabalho multidisciplinar e refletem na qualidade dos resultados. Temos uma infraestrutura completa, onde você encontra tudo o que precisa. O nosso campus está preparado para recebê-los. Queremos que você leve daqui muito mais do que conhecimento, e sim, uma experiência para a vida. Venha nos fazer uma visita e descubra tudo o que a SATIC pode oferecer. Estamos de volta. Em meio a um período de frio intenso na região, vamos saber qual a tendência para os próximos dias, com Leandro Puchalski e a previsão do tempo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Nicole. Boa noite a todos. Bom, a gente tem um período de inverno previsto sobre influência do fenômeno climático Laninha. Para quem não lembra, é o resfriamento das águas no Oceano Pacífico, bem na linha do Equador, entre a parte do Peru, né, na América do Sul, e a região da Indonésia. Nessa parte do planeta, a gente também tem a intensificação dos ventos, que a gente chama, na linha do Equador, de alísios. Essa configuração que muda tanto o comportamento do oceano quanto da atmosfera, um fenômeno acoplado que a gente chama do Laninha, e que mexe no comportamento dos ventos de uma maneira geral, pelo mundo afora. E aí, claro, vai interferir nas condições meteorológicas, nos sistemas meteorológicos que atuam numa ou outra região. Para Santa Catarina, trazendo para a nossa aldeia, a condição do Laninha traz uma diminuição dos volumes de chuva. A gente acaba tendo, boa parte do período de influência do Laninha, menos chuva do que o padrão da época do ano. Mas aqui é interessante, acaba, muitas vezes, nesses anos de Laninha, boa parte do período com redução, mas acaba tendo um pouquinho mais de evento extremo, ou seja, sabe aqueles momentos de dias curtos, onde dá umas pancadas muito fortes? Isso acaba tendo uma frequência maior em anos de Laninha. Então o inverno deve ser mais ou menos por essa linha. Quer ver, ó? Um inverno com menos chuva do que o padrão da época do ano, mas muito pontualmente, um ou outro momento da estação, 2, 3 dias, onde a gente vai ter essas pancadas de chuva um pouco mais forte, é uma característica. Em termos de temperatura, é um inverno um pouco mais tradicional, mais dentro da sua característica, com a entrada das massas de ar frio. O Laninha no inverno não interfere tanto assim na questão da temperatura, ele deixa o outono mais frio do que o normal, mas o inverno acaba não tendo grandes influências e, portanto, é uma estação que deve transcorrer aí dentro do que é o normal da região sul do Brasil, não só aqui de Santa Catarina. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau. Uma dica de programação para toda a família no fim de semana é o Circo Aquático. Com uma mega estrutura montada no estacionamento do Criciúma Shopping, o espetáculo promete encantar todas as idades com muita risada, suspense e diversão. Diferente dos circos tradicionais, esse tem como enredo a história de um menino que vive grandes aventuras. O Circo Aquático faz apresentações todos os dias, então já programa um dia na agenda. Mais informações podem ser obtidas no Instagram, o Circo Aquático. O Jornal Foca na Notícia fica por aqui. Você pode rever esta edição no canal do YouTube do Jornalismo SATIC. Obrigado pela sua audiência. Boa noite. Boa noite e até amanhã.